Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como pastor primaz o reverendo José Santana, um profeta para a nossa geração. Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só, ele virá para reinar. Aleluia! Temos um compromisso com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, pois acreditamos que somos os 7.000 que não se curvaram e vêm pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Eu já quero deixar o convite para você participar de uma de nossas reuniões na nossa igreja sede internacional, que fica na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nós temos reuniões todos os dias. Desde o início da pandemia, nós estamos fazendo as transmissões online e já temos o culto presencial. Você pode pegar a sua família, ligar para a gente, ver o melhor dia, o melhor horário para você receber uma oração e participar de uma reunião que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. O nosso reverendo está comprometido com a pregação do Evangelho. As nossas igrejas, os pastores desse ministério têm o compromisso de anunciar as boas novas da cruz. O Cristo que venceu a morte. É Ele que pode mudar a sua vida, é Ele que mudou a minha vida e é Ele que pode transformar qualquer situação difícil que você esteja enfrentando em bênçãos na sua vida, tá certo? Não esqueça, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. No domingo, nós temos duas reuniões principais. Às 9h30 da manhã, que é a reunião da ressurreição, e às 19h30, que é a reunião de milagres. Nós estamos numa campanha que Deus tem feito muitas maravilhas, e se você continuar aqui, que eu sei que você vai ficar, você vai conferir aquilo que Deus tem feito nesse ministério, tá certo? Para quem mora no Rio de Janeiro, no centro do Rio, zona sul do Rio, estamos na Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. O pastor Leonardo Miranda e obreiros e missionários estão aguardando você para que participe de uma de nossas reuniões. Se você não está nem na Baixada Fluminense, nem no centro do Rio e nem na Zona Sul, você pode entrar em contato com a gente pelo telefone que aparece aqui para você, que os pastores e missionários vão dar o endereço de uma igreja mais próximo da sua casa. Quem mora no Rio de Janeiro, eu sei que esse programa vai para vários estados do Brasil e para o mundo inteiro. Liga para a gente, entre em contato, que nós vamos direcioná-lo a uma igreja mais próxima de você. Como de costume, no nosso programa, nós temos mensagens pregadas pelo nosso reverendo e você vai acompanhar um trecho de uma grande mensagem agora no programa Mundo Real. Não saia daí, porque no final do programa eu vou estar orando por você. Confere. Meus irmãos, nós vamos tomar aqui como ponto de partida a primeira epístola de Paulo a Timóteo e a segunda epístola de Paulo a Timóteo também. E vamos ler no capítulo 1 alguns versículos. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé.
Isso é muito forte, não é? Mas nós vamos ler também em 2 Timóteo, capítulo 3. Podemos ler a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Repito, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do 10. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha o versículo 14. Leiam comigo, bem alto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estamos falando a partir de Porto Alegre, né? A partir da nossa igreja, que nós batizamos da Potência do Sul, e é mesmo, né? E é mesmo. Estamos falando daqui, inclusive a nossa igreja-mãe, a quem nós honramos, também está lá, tem lá um telão, pastores estão lá, pastoras estão lá, missionários estão lá, intercessores estão lá, todos estão a partir de lá, e eu penso na alegria que deve ter no coração dos nossos irmãos da igreja, a igreja-mãe, né? Porque saiu de lá a visão, saiu de lá as orações, saiu de lá o lado financeiro, econômico, para financiar, esses irmãos sejam sempre abençoados por fazerem isso, e que seja um modelo para todas as igrejas filiais, né? Nós desejamos que toda igreja que nasce, que ela tenha esse dom da liberalidade, e de não deixar o pastor sozinho, de não deixar os pastores sozinhos. Vamos fazer isso, vamos fazer, porque é para o reino de Deus. A nossa igreja-mãe tem esse lastro, né? Você veja bem, tem a nossa igreja lá em Lima Duarte, né? Lá em Lima Duarte, onde está o pastor Eli Moura, né? Então, foi a primeira igreja que foi aberta pela nossa igreja lá em Gramacho. Esse ministério, a partir de Gramacho, é levantado por Deus, sustentado por Deus, aprovado por Deus, e continua avançando para a honra e glória do Senhor. Os irmãos podem sentar. Os irmãos podem assentar, né? Dá um microfone, pastor Miranda. Meus amados, nós não temos dúvidas que nós somos aquelas pessoas que continuam pregando a salvação pelo sangue de Jesus, o batismo com o Espírito Santo e fogo, com evidência no falar em outras línguas. Nós continuamos pregando que Jesus cura, que Jesus Cristo liberta. E continuamos pregando que Jesus veio a este mundo. Sem Jesus não haveria essa reunião. Nós não teríamos vindo ao sul do Brasil ou a qualquer outra parte. Temos chegado até aqui e ido a outras cidades, porque recebemos essa incumbência do Senhor de levar o Evangelho a toda criatura, ou seja, onde houver uma alma sem Cristo, aí é um campo missionário. E quando eu estou falando no nome de Jesus, estou falando do nome daquele que é o nosso Salvador, daquele que nos ama, e daquele que nos purificou, nos lavou dos pecados pelo seu precioso sangue. Eu falei sangue. É o sangue de Jesus. Glória a Deus. E o Senhor, Ele tem falado, Ele tem dito, né, pelas Escrituras, que nós vivemos os últimos dias.
Nós vivemos, acreditamos, os dias que antecedem a gloriosa volta do Senhor. E desde o Pentecostes, o Senhor, o Espírito Santo, ele tem trabalhado através da pregação dos apóstolos, pessoas têm se convertido, e a igreja tem atravessado os séculos, não é? E a igreja ainda é viva. E desde o começo, sempre se foi muito claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas era contra principados, potestades. E que foi dada à igreja a incumbência de levar a mensagem que só a igreja tem esse privilégio e essa responsabilidade. E nós abraçamos isso lá a partir do nosso Gramacho, lá de nossa Duque de Caxias, não é? E é maravilhoso como pessoas têm sido salvas, pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertas, pessoas têm prosperado, porque nós pregamos um evangelho que é completo. Amém? Agora, precisamos trazer nessa noite aqui uma advertência para todo o corpo de Cristo que esteja debaixo do nosso cuidado espiritual. Para toda a família, não é, de Deus, e que Deus colocou debaixo das nossas responsabilidades. De outras igrejas, cuidem seus pastores, não é isso? Outros ministérios, cuidem eles lá, cada um vai dar conta a Deus. Aqui somos nós, eu e os pastores que Deus tem levantado para a gente alimentar vocês, instruir vocês, não é? Mostrar a verdade a vocês. Glória a Deus. Olha, Ele está aqui. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele a minha voz não sai. É Ele aqui. Muito bem. Um dos aspectos que nós temos observado ao longo da história da igreja e do povo de Deus na Bíblia, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é que tem aquelas pessoas, não é, que foram abençoadas por Deus, correto? Foram agraciadas pelo Senhor e perseveraram até o fim. Permaneceram na verdade, permaneceram na comunhão até o fim. Mas também tem um outro time, tem aquelas pessoas que muitas das vezes vieram para a casa de Deus, começaram muito bem, valor aquilo que receberam de Deus como a salvação, libertação do estado de condenação, perdão dos pecados, olha, coisa tremenda, ser perdoado, né? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Então essas coisas tinham muito valor, né, para essas pessoas, e como consequência disso, a coisa mais importante sempre foi, não é, juntamente com o pastor, conectado com o pastor local, correto? Porque não existe esse negócio de ovelha desconectada, correto? A própria, quando se fala do pastor e ovelhas, é ovelha junto com o pastor. Não existe negócio de ovelha longe do pastor, fazendo um trabalho independente, isso não existe, correto? Então, ovelha deve ser guiada, a ovelha não guia o pastor. Está tudo errado. Quem está entendendo? Amém. Não é o filho que cria o pai, é o pai que cria o filho. Amém, amém? Amém, amém? Então a gente precisa entender essas coisas. Bom, e aí, ao longo da Bíblia e ao longo dos séculos, nós observamos pessoas que muitas das vezes, não é, já foram até pastor, já foram até missionário, já foram até líder disso ou daquilo. Mas daqui a pouco, onde é que está essa pessoa? Ela desiste, ela não persevera, ela não permanece. E aí, nós
orando, vivemos respirando o hálito de Deus. Percebe? Há um peso com aqueles que se distanciam, mas há um peso também com aqueles que ainda estão firmes. Porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe que não caia. Quer dizer, você está bem hoje, então você precisa ser alertado, precisa ser ajudado, precisa ouvir a palavra de Deus. Estamos vivendo em meio a uma pandemia que tem dobrado os joelhos do mundo inteiro. Temos aí um dos grandes sinais que Jesus Cristo voltará em breve. Toda a confusão mundial é para nós estarmos alertas. Vocês entenderam ou não? É para você estar alerta. É para nós estarmos alertos. Estamos em quê? Em consagração, em oração, voltados para agradar ao Senhor no ato de ganhar almas, financiar a obra de Deus, correto? E tomar cuidado com todos os perigos. E nós vamos sinalizar aqui nesta noite algumas ameaças à fé. Algumas ameaças à fé. Porque não podemos deixar de lembrar, como diz lá no livro de Judas, não é? Lá no versículo 3, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E essa fé aqui diz respeito ao conjunto de verdades, de doutrina, que foi entregue à igreja, foi entregue aos santos. E diz que é uma batalha, porque existem a guerra espiritual, onde tudo aquilo que você já recebeu, tudo aquilo que você já obteve, não é? As ameaças virão a fim de fazer com que você desvie o seu olhar daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial, que é Jesus de Nazaré. Eu quero que você olhe para quem está ao teu lado, mesma distância, e diga: meu amado, se você tirar o olho, se você não tiver, olha só, olha a expressão, se você não buscar ter um relacionamento pessoal com Jesus, e tudo na sua vida não girar em torno de Jesus, você se torna vulnerável. Vulnerável. Então, o Senhor encheu o nosso coração a fim de trazer essa advertência a mim, a você, a todos nós. Não é? Então, tem os que perseveram e os que não perseveram. Então, o significado, segundo o Aurélio, de perseverar é conservar-se firme, constante, persistir, prosseguir, continuar, firmeza, permanecer sem mudança e sem variar. Aqui em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 14, o Espírito Santo fala, né, e Paulo orienta a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Em geral, quando você medita e estuda esse fenômeno, você verá que as pessoas começam, aqueles que estão firmes, né, seja aqui ou em qualquer lugar, eles se agarram a Jesus e às verdades que eles aprenderam das Escrituras. Eles não cedem e não ficam assim: mas alguém vem no ouvido e sussurra, né? Isso não é bem assim, não. Isso não é bem assim, não. E a pessoa então começa a fazer o quê? Sair devagar. E às vezes vem a um culto domingo, vem ao culto, mas já não está o coração, já não responde, não é? Mas vamos ver aqui, pastor Miranda, aqui, por exemplo, na 1 Timóteo, né?
nós vamos observar, pode subir aqui, nós vamos observar que o apóstolo São Paulo, presta atenção, meus amados, o apóstolo São Paulo está preocupado com a saúde da igreja, a igreja, naquela época, a igreja de Éfeso, porque Timóteo tinha sido colocado lá pelo apóstolo São Paulo. Esta é uma ocasião onde o grande apóstolo, ele tinha passado algum tempo na prisão em Roma, mas foi solto e começou a visitar as igrejas e deixou lá, deixou lá Timóteo nessa cidade. E ele estava preocupado com o quê? Com as ameaças. Vocês sabiam? Nós vivemos debaixo de ameaças. Quem toma cuidado para não ser contaminado pelo coronavírus? Quem toma cuidado? Outras coisas. Então também nós devemos tomar cuidado para não sermos contaminados com falsas doutrinas. Às vezes é alguém que pertence até a uma igreja lá no teu emprego, não é? Às vezes é alguém lá, o professor na faculdade. Então é preciso se prevenir, não é? Se prevenir, porque a verdade é única. Olha só o que eu estou dizendo para vocês, a verdade é única. E o caminho para o céu é só Jesus. Não é maçonaria, não é espiritismo, não é islamismo, não é outra coisa, não tem nada disso, é só Jesus. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos, porque aquilo que Deus prometeu lá a Abraão, nos alcançou na pessoa de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós fomos adotados nessa família de Deus e nos tornamos também, espiritualmente falando, filhos de Abraão. Aquele que chamou Abraão me chamou, e nós estamos vencendo e vamos vencer. E os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está permitindo que passemos por dificuldades, permitindo que passemos por aflições. Aliás, o verdadeiro evangelho não nos torna imune às tribulações e às provações. O próprio Senhor Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições. Mas ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci. Se ele venceu, ele quer dizer que nós também vamos vencer. Porque a vitória dele é nossa vitória. Fomos chamados a termos comunhão, intimidade, companheirismo com o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que nós perdemos em Adão e fomos colocados para fora do paraíso, na cruz foi recuperado. O véu se rasgou. Não há mais separação entre nós e o Senhor. Ele é o nosso Salvador, porque Ele conquista para nós uma outra qualidade de vida. E essa vida é chamada vida eterna. Ele promete um reino duradouro, e esse reino é o reino de Deus. E nesse reino não tem morte, nesse reino não tem cemitério, nesse reino não tem hospital, nesse reino não tem crise financeira, porque esse reino é poderoso, é glorioso. Esse reino, esse domínio tem as suas leis. Esse reino e esse domínio tem esperança, tem força para atravessar qualquer pandemia, qualquer epidemia. Esse reino, aleluia, é chamado do reino de Deus. Quando se crê em Jesus, o Espírito Santo, ele vem para dentro de você, e dentro de você ele implanta a paz, implanta a alegria, implanta a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele implanta os frutos, mas implanta também os dons espirituais. Por isso você pode ter mais sabedoria do que Salomão, você pode ter mais poder do que teve Moisés, porque Jesus prometeu que daria a você poder dobrado. Você precisa contar que você conheceu alguém interessante, que não vai te decepcionar, alguém interessante que não vai te usar, alguém interessante que não vai te manipular, mas alguém que vai mudar a sua vida, vai te libertar.
E através de você quer chegar também nas outras pessoas. Onde quer que você vá, ou a aprovação que você passe, existem promessas. Como é que você lida com as promessas de Deus? Você vai ficar agora com testemunhos daquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Muitas pessoas têm sido abençoadas na área financeira, na família, na vida espiritual, inclusive curadas da Covid-19. Eu estive com Covid, a igreja orou por mim e eu fui salvo pelas orações. Você que está precisando de uma oração em qualquer área difícil que você esteja enfrentando, você vai participar de uma oração que vamos fazer no final do programa, mas antes disso eu quero que você confira aquilo que Deus tem feito nesse ministério, porque as orações têm sido respondidas. Veja só. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina, de todos os pastores, irmãos em Cristo que intercedem por nós, né? E eu gostaria de dar meu testemunho, né? Vou resumir, porque senão vai ficar muito extenso, mas há um pouco mais de um mês atrás, eu estava sentindo fortes dores nas costas e achava que era coluna, né? Mas vinha pedindo a Deus orientação para poder saber se eu iria ao médico ou não. E chegou um determinado momento que Deus deu essa orientação e eu fui ao posto de saúde. Chegando lá, o médico bateu uma radiografia e constatou que o meu pulmão estava infiltrado. E nesse dia eu percebi que o médico ficou preocupado, né? E ele me passou um medicamento forte, que inclusive os médicos eles receitam esse medicamento numa dosagem, e a dosagem que ele me deu foi muito maior. Eu vi um receio nele de me falar, né? Eu perguntei a ele, doutor, se o meu pulmão como é que está? Ele receou um pouco, mas falou, está muito infiltrado. E aí começou a batalha, né? Eu já me isolei, né? Sabia que era pneumonia, né? Até então não tinha constatado Covid, mas já entrei em isolamento, já entrei com a medicação e logo se iniciou a campanha e a gente participando dos cultos, das orações. Houve um dia logo no início em que eu senti muita falta de ar. Nesse dia, né, ficou muito difícil, as dores, né, constantes. E nesse dia o pastor Evandro estava orando e houve um momento que eu adormeci. Quando eu acordei, estava na oração do pastor Evandro, meu esposo orando, e graças a Deus depois daquele dia eu não senti mais falta de ar, mas continuou a batalha. Um tempo depois, né, eu fiz o exame, fiz a tomografia, foi constatado Covid, eu continuei com novas medicações, o isolamento, mas o tempo todo a gente participando da campanha, participando das orações, o nosso nome sendo citado, né, nos cultos, e Deus agiu. E graças a Deus hoje eu estou curada para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. E a gente gostaria muito de louvar por cada irmão que orou, que intercedeu, né, em todo momento, né, os nossos nomes sendo citados, né, a gente crê que Deus cuidou da gente. Foi um período de mais de um mês de luta, mas Deus nos deu a vitória. Então nós louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, por essa visão, né, da campanha do socorro urgente, porque Deus tem nos socorrido. Ele nos socorreu na área da saúde, Ele tem nos socorrido financeiramente, né? Deus tem suprido as nossas necessidades e a gente crê que logo, logo esse período vai passar e nós estaremos aí no tempo central dando testemunho para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. E nós já preparamos a nossa oferta de gratidão, né, para estar entregando, né, em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito.
Teu brilho é tão forte que me faz brilhar também. Tua voz me dá forças pra falar do seu amor. Eu carrego com alegria a minha cruz todos os dias. O Senhor me deu um novo respirar. Da tua face eu não posso fugir. Teus olhos são como chamas de fogo. Tudo que eu faço, tu sabes, ó Senhor. Conheces o meu pensamento, sondas o meu coração. Sabes quando deito e me levanto. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadoshi, Santo, Santo de Israel. Yeshua, nome sobre todo nome. Adonai, és o meu Senhor. Kadoshi, Santo, Santo de Israel. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tu és a medida de todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida. És o amado da minha alma, tu és tudo para mim. Jesus. Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Eu queria que você agora convidasse um amigo, um parente, alguém que esteja com algum tipo de problema, com a vida embaraçada, enfrentando momentos difíceis. Nós queremos apresentar a sua causa a Deus. Convida essa pessoa para participar desse momento de oração conosco. O programa Mundo Real, ele está aqui no YouTube, nas nossas plataformas, de segunda a sexta, sempre às 15 horas. E você coloca na agenda que durante a semana nós estamos sempre nesse horário fazendo uma oração por você. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos aqui, ó Deus, junto com os pastores e missionários, com toda a igreja que
Todos os dias nós apresentamos os nomes, meu Pai, nos pedidos de oração ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. A tua palavra diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. O Senhor conhece cada vida, cada pessoa que ora conosco, meu Pai, no programa Mundo Real, pedindo o socorro de Deus. Meu Pai, o Senhor é aquele que não nos despede de mãos vazias. Que o Senhor venha socorrer cada um. Transforma derrotas em vitórias, doença em saúde. Meu Deus, que o Senhor faça milagres na família, no casamento. Essa mãe, meu Pai, que sofre com seu marido viciado, seu filho. Meu Deus, essa família que está à beira de um divórcio. Meu Deus, problemas que surgem como desemprego, doenças, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor é o Rei, Senhor, soberano. Então, ó Deus, nós apresentamos cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar cada família e cada pessoa que junto conosco, meu Pai, leva essa oração ao Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer e queremos Te declarar a vitória na vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu querido, você é o nosso convidado, eu quero encorajar você a participar de uma de nossas reuniões. Coloca na agenda, Avenida Daci Vargas, 701, bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, ou no centro do Rio, lá em Copacabana, na Barata Ribeiro, número 99, ou uma de nossas igrejas mais próximas de você. Que Deus abençoe e não esqueça que de segunda a sexta, aqui no YouTube, você é o nosso convidado para acompanhar mensagens, ouvir as pregações, ouvir testemunhos e participar desse momento de oração conosco. Um outro pedido é que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, eu queria que você fizesse a sua inscrição agora e ativasse as notificações para que você acompanhe e fique por dentro de tudo aquilo que Deus tem feito nesse ministério. Que Deus te abençoe, aguardamos a sua visita na igreja e até a próxima. Shalom!